A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A palavra de Deus, nessa tarde, ela está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ler apenas o versículo número 13, que nos fala assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? E o tema dessa tarde é essa palavra aqui que eu falei agora. Agindo Deus, quem impedirá? Ou agindo eu, quem impedirá? É a mesma coisa, que quem está falando é Deus, a palavra de Deus. E eu coloquei aqui parte 2, porque já um tempo atrás eu falei uma palavra nesse mesmo sentido, então eu sempre coloco parte 2. Nesses dias eu tenho tido experiência estranha, que não acontece todos os dias. Presta atenção, meus amados. Veja um relato relacionado ao meu local de trabalho. Meus amados, antes eu quero falar que eu conto isso aqui, não é porque eu quero contar não, tá? É situação que eu não busquei. Eu conto aqui para os irmãos entenderem como é que vem as mensagens da palavra de Deus. Quando eu falo com vocês que esse canal é diferenciado, não é que nós somos melhor do que ninguém, não. Eu queria que você me dissesse depois no particular, se você conhece algum canal cujas mensagens vêm dessa forma que nós estamos falando. Então não é para me exaltar, não. Eu estou falando porque nós fazemos o que Deus manda. Então Deus dá experiência já visando alcançar a sua vida. Amém, amado? Então é diferenciado, mas não quer dizer que somos melhores. É porque Deus que orienta, Deus que dá a direção para cada palavra. Vejam um relato relacionado ao meu local de trabalho, que tem acontecido situações que nunca antes na minha vida aconteceria, mas que quando Deus age, ninguém impede. Isso em coisas grandes e também coisas pequenas. Às vezes nós queremos ver só coisas grandes, né? E às vezes tem a palavra de Deus que diz que nos chama atenção as coisas pequenas, né? Igual a formiga, né? Eu não estava nem na cabeça falar isso. A formiga é um inseto pequenininho, mas olha quanta lição que você pode aprender com a formiga. É só você estudar, ou eu também pesquisar. Veja, por exemplo, uma vez no meu serviço, a minha colega de trabalho perdeu a chave do seu armário. Olha bem que interessante. Precisava abrir, pois se aproximava a hora do término do trabalho e ela precisava pegar a sua bolsa que estava lá dentro, que ela tinha deixado lá dentro. E ela havia esquecido a chave. Então, como aqui na nossa escala eu sou o único homem, ela me chamou para resolver a situação para ela. Logo levantei, normal, em qualquer lugar faria isso, tá? Não é que eu sei que seja eu não, porque eu estava ali. Então logo eu levantei um clamor no meu coração para Deus operar e me honrar ali, pois a situação era difícil. E ela queria que eu resolvesse. A situação tinha que ser já. Não havia tempo para eu buscar a serra mármore, para eu cortar o cadeado, como fizeram quando o meu próprio cadeado quebrou. Um tempo atrás que eu não tinha chave, eu tive que pegar a serra mármore em casa e no outro dia eu fui lá e cortei o cadeado. Qualquer pessoa faria isso, normal. A única coisa que eu tinha em mãos aqui no meu armário, no trabalho, era um facão. Eu então lhe falei, ó, eu vou tentar abrir, mas você terá que posteriormente comprar outro cadeado. Quanto custou esse? Ela respondeu, R$ 25. Então, prepare-se para você, então, ter que desembolsar esse valor. E ela achou graça. E eu também achei interessante. Então, eu peguei o facão e bati com muita força, várias vezes. Era um cadeado pequeno, mas duro, até que ele quebrou. Então, eu entreguei o cadeado para ela e saí dali, não sabendo o que aconteceria a seguir. Ela, então, pegou a sua bolsa, achou a chave. E após tentar, ela pegou o cadeado de novo, que havia sido quebrado, rompido, né? Ele funciona uma vez só. O cadeado que eu saiba, uma vez quebrou, rompeu, já era, não funciona mais. Ele é usado para se abrir com chave e ponto. Aí depois ela pegou, fez o cadeado, fechou e tentou abrir e ele abriu. Ela achou interessante aquilo. Depois contou para mim e para os colegas ali, ficaram tudo assim surpresos, né? Como é que pode isso e tal, vamos comentar lá. Beleza. Mas passou. Eu acho até que aconteceu isso em outra ocasião, não me lembro bem. Passaram algumas semanas e voltou a acontecer de novo com ela a mesma situação. Então, mais uma vez, ela me procurou para que eu solucionasse mais uma vez a situação. Então, eu lhe falei, ó, dessa vez você pode preparar para comprar um novo cadeado, porque um raio não cai duas vezes em um mesmo lugar. Foi o que veio para falar para ela. Então, como sempre, clamando a misericórdia de Deus, repetiu o procedimento com o mesmo facão que sempre fica ali naquela coisa, não há necessidade de uma planta, arrumar alguma coisa lá no serviço, fica lá dentro do armário.
Dessa vez, falei para ela, ó, dessa vez você vai ter que comprar o cadeado, hein? Agora é sério. Mas ocorreu o contrário, de novo consegui fechar, eu quebrei o cadeado, umas pancadas fortes no cadeado, quebrei, entreguei, saí ali, entreguei para ela o cadeado, e ela de novo foi ali, colocou, pegou a chave, testou, abriu, fechou, e ela começou o cantor de novo. E eu fiquei, meu Deus, o que Deus quer ensinar com isso? Nessa semana que passou, olha bem, isso 2 vezes já. Nessa semana que passou, por incrível que pareça, de novo, ela mais de uma vez esqueceu. Parece que tá brincadeira essa história, né? Aí tá uma história que não tem sentido às vezes. Esqueceu de novo o cadeado, melhor a chave dentro da bolsa, dentro do cadeado, me chamou de novo. Quando chegou, se fosse da hora de ir embora, cadê a chave para abrir? Então ela mais uma vez, pela terceira vez, foi chamada. Então, como da outra vez, eu lhe disse, ó, se prepare, que dessa vez terá que comprar um cadeado. Fiquei, peguei o facão ali, tal, fiz da mesma maneira, bati ali, quebrou o cadeado e disse, dessa vez você não vai ter que comprar um cadeado novo. E virei as costas e fui embora. Então ela fechou o cadeado, abriu e foi normalmente, mais uma vez, ela fechou e abriu normalmente. Acredito que existe algo que Deus quer nos ensinar com esse acontecimento. Acredito que Deus tem algum propósito com essas pessoas que têm ali, que trabalham ali. Porque isso não é normal. Eu confesso com os irmãos que eu nunca tinha presenciado coisa semelhante. Então, meus amados, eu só digo uma coisa, e a palavra que Deus me deu foi essa: agindo Deus, quem impedirá? Então, essa palavra, qual é a lição que fica? Seja qual for a situação na sua vida, você talvez está enfrentando uma situação difícil também, e vai enfrentar a situação difícil. Clama ao Senhor e ora a Ele, pede a Ele, porque aquilo que é impossível para nós fazermos, Deus pode fazer. E principalmente quando Ele tem um propósito. Eu acredito que nessa toda a situação, alguma coisa está acontecendo ali, que algo vai acontecer, que Deus tem um propósito, que isso não vai acontecer sem explicação, sem motivo. Quando Deus faz algo, Ele tem um propósito. E qual é o propósito dele? Glorificar o seu nome. Então, guarde essa palavra. Na sua vida, nas suas situações que você enfrenta, seja ela qual for, que quando você clama a Deus e você crê no Senhor, quando Ele quer operar, ninguém vai impedir. Guarde essa palavra. Comente, compartilhe. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e certamente Deus vai te abençoar, porque você vai estar ajudando esse canal a crescer. A paz de Jesus, uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.